Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui para poder estudar mais um capítulo da nossa revista, né, sobre pecado. O capítulo da nossa lição de hoje é o capítulo 4, lição 4, que tem como título Pecado como ele começa em nós. E o texto base dessa lição é: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João, capítulo 2, do versículo 16 e versículo 17. Meninas, esse texto vem explicar um pouquinho de como que o pecado começa dentro do nosso coração. Na introdução, vem falando sobre a questão da queda de Eva e Adão, quando o diabo resolveu vir até a Eva e causar-lhe, né, aquela tentação. Ele escolheu a serpente não por acaso ou aleatoriamente. Lá em Gênesis vem falar que o diabo entrou na serpente, o mais sagaz de todos os animais. O diabo, ele sempre tenta, de uma maneira muito sagaz, nos tentar para que venhamos a cair em pecado. Ele nunca faz algo inocentemente. Tudo que ele escolhe, toda a tentação que ele prepara para nos tentar, ela é feita de uma maneira muito sagaz e de uma maneira muito inteligente. Não foi à toa que a serpente, o mais sagaz de todos os animais, foi escolhido por ele para tentar Eva naquele momento ali no Jardim do Éden. Lá em Tiago, versículo 1, capítulo 15, vem dizer como que o pecado começa dentro de nós. E diz assim, que a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E esse pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então, a primeira coisa que acontece no nosso coração, né, para que o pecado entre dentro do nosso coração e venhamos a consumá-lo, é a cobiça. A cobiça por algo, por alguma coisa, a cobiça por aquele pecado. Ela começa aqui, olha, na mente. E aí, quando fala assim, né, dá a luz depois de haver concebido. Primeiro vem a cobiça, o desejo intenso de pecar, o desejo intenso de dar luz à nossa carne pecaminosa. Esse é o primeiro passo lá do pecado, de quando ele começa em nós. E quando ele vem a ser concebido, ele dá a luz ao pecado. Primeiro começa aqui na minha mente, mas depois que ele vem a ser concebido, ou seja, quando eu decido, não, eu vou cometer esse pecado mesmo, porque eu já me decidi. Aí que vem e dá a luz ao pecado. Ou seja, ninguém peca do nada, assim, hoje eu resolvi que eu vou pecar, hoje eu vou mentir, hoje eu vou adulterar. Não é assim de uma hora para outra. A vontade de pecar, ela começa com a cobiça. Lá na minha mente, eu olho alguma coisa que não é certa, que é errada, que eu vou cometer pecado, e fico ali, olha, pensando naquilo várias e várias e várias vezes, até que venha a ser concebido esse desejo intenso de pecar. E aí, ou seja, quando eu falo venha a ser concebido, ou seja, eu tomei a decisão, não, está certo, hoje eu vou pecar, hoje eu vou cometer isso. Quando a gente decide, não tem ninguém que consiga nos mudar a nossa cabeça, porque ele já foi concebido e o pecado virá logo em seguida. E o pecado, uma vez consumado, ele vai gerar a morte espiritual. E aí nós vamos discorrer agora nesse estudo que existe 3 formas dessa cobiça aparecer para nós, na nossa mente. 3 fontes, né, utilizadas pelo inimigo para fazer com que essa cobiça venha a ser concebida na nossa mente para que venhamos a cometer o pecado. E no texto que lemos, no texto base, já falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, concupiscência,
se você for ver lá no dicionário qual é a tradução de concupiscência, é a mesma coisa de desejo intenso por alguma coisa. Desejo intenso por algo. E aí, no primeiro tópico, nós vamos comentar sobre a concupiscência da carne. O que viria a ser a concupiscência da carne? Seria algo físico que nos faz falta por algum motivo, fazendo com que essa se torne uma cobiça e essa cobiça venha a ser concebida e se tornar um pecado. Por exemplo, a fome é algo natural, né? Uma necessidade básica. Se não tivermos fome, não comeremos. Se não comermos, não vamos sustentar o nosso corpo e não conseguiremos sobreviver. Então, a fome é algo natural. Mas quando essa fome ela é intensa e eu não tenho meios naturais de saciar essa fome, pode gerar na minha mente um desejo intenso de cometer um pecado. Exemplo, tivemos aí o caso de Esaú na Bíblia, né? Ele foi caçar, chegou cansado em casa, com muita fome, e Jacó estava lá com aquele prato delicioso e ele pediu, e aí o Jacó falou assim, só se você me der o seu direito de primogenitura. E aí o que o Esaú fez? Vendeu, né, o direito de primogenitura dele por causa de um prato de comida. Né? Para vermos como que a fome, quando ela é intensa, ela pode nos causar uma cobiça, uma vontade intensa, uma concupiscência em pecar. Lá no livro de Hebreus, vem chamar o Esaú, ele foi chamado lá no livro de Hebreus de impuro e profano, porque vendeu a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, né? E aí, outra pessoa que foi tentada nessa área de algo físico foi o nosso Senhor Jesus, quando ele foi jejuar e orar no deserto por 40 dias. Ao final dos 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E assim que ele começa a apresentar os sinais de fome, quem aparece? O diabo, nosso adversário, tentando a Jesus, falando para ele, você não está com fome? Transforme, se você não é Deus, transforme essas pedras em pães e aí você vai saciar a sua fome. Mas Jesus, ele, em toda a sua divindade, né, ele disse não. E não foi de propósito que isso aconteceu com Jesus, né? Tudo que aconteceu na vida de Jesus era para que nós hoje o seguíssemos da maneira como ele agiu, né? Então, há possibilidade, segundo a Bíblia, sim, de vencermos os nossos instintos carnais. Claro que em Deus, sozinhos não conseguiremos, mas em Deus, sim, a Bíblia nos mostra bem claro que nós podemos dizer não aos nossos instintos carnais diante de Deus. Então vamos lá, a fome é uma necessidade básica, é algo natural. Quando é que ela vem a se tornar ilegal? Quando eu resolvo roubar para comer. Não tenho dinheiro, estamos aí vivendo o momento da quarentena, de repente eu fiquei desempregado por causa da quarentena, não tenho onde pegar comida, e aí eu não estou confiando em Deus nesse momento, eu vou roubar para poder conseguir comer. Embora o nosso coração fique até muito triste em saber que tem pessoas que de fato roubam para se alimentar, isso é ilegal. E nós, como cristãos, precisamos crer em Deus, que Ele sempre nos susterá. Bem diz lá na Bíblia, naquele versículo, né? Nenhum justo sequer ficará sem o pão, né? Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Deus é conosco em todo tempo e Ele que vai nos sustentar em todo momento, né? Outra necessidade do homem normal é a vida sexual, né? E aí, isso foi feito por Deus, não é pecado, foi feito por Deus para o casamento e dentro somente do casamento. Tudo que fugir disso é chamado por Paulo, né, pelo apóstolo Paulo, como imoralidade sexual. E aí nós temos várias opções, né? Bestialidade, que é aquela
a questão de fazer sexo com os animais, pedofilia, homossexualismo, a fornicação, que seria o sexo antes do casamento ou fora do casamento. Isso tudo se torna pecado, mas ele vai começar primeiro aonde? Aqui na cobiça, na minha mente. Eu vou olhar para aquela situação que me causa prazer e eu vou ficar imaginando aquilo dia e noite sem parar, vou dormir pensando naquilo, vou sonhar com aquilo, até chegar um momento que ele venha a ser concebido na minha mente e aí já se tornou pecado. Eu lembro nesse momento, nesse caso, do caso de Tamar, Amnon e Tamar, né? Amnon, ele desejava a irmã já muito antes do incesto de fato acontecer. Ele desejava a irmã, ele queria ter ela para ele. E aí até um amigo já sabia, ele conversava com um amigo sobre isso, como ele desejava a irmã, né, sexualmente falando. E aí o irmão falou, o amigo dele até aconselhou, vai até teu pai, certamente o seu pai não irá negar a Tamar a você e tudo mais, mas ele concebeu na mente dele que ele precisava tê-la de maneiras ilegais. E aí causou aquele incesto, que foi aquela desgraceira na vida da família do rei Davi, né? E isso é mais um exemplo de como que o pecado ele entra na nossa mente. Ele primeiro é aqui, olha, ele vai sendo alimentado pela nossa própria mente, olha, dia e noite sem parar. E eu fico ali, ó, alimentando aquele pecado, pensando muitas vezes que porque ele estar apenas aqui na minha mente, não é pecado, não é errado. Mas na verdade Jesus veio dizer o quê? Se você pensou, né, de uma forma impura, você já está cometendo pecado. O segundo tópico da nossa revista vem falar da concupiscência dos olhos, né? Aquelas coisas que nos atraem através dos nossos olhos, né? Os olhos, na verdade, os nossos olhos, ele é uma das maravilhas que Deus fez no nosso corpo, né? Ele tem um lugar de destaque no nosso corpo. Os nossos olhos, eles falam, eles riem, eles agradecem. Nós estamos aí vivendo de máscaras, só lendo, né, o gesto através dos olhos da pessoa. Uma pessoa de máscara, mas sorrindo, a gente consegue perceber que ela está sorrindo triste, com raiva. Só pelos olhos a gente consegue perceber, né? Então, os olhos também podem nos fazer pecar. Lá na Bíblia tem um texto que diz que se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será mau, né? E bem já dizem, né, algumas pessoas, né, que o coração fala, né? Não, a boca fala que o coração é cheio, do que o coração está cheio. Eu venho dizer que o nosso corpo reage àquilo que os nossos olhos estão vendo, né? Ou a maldade está nos olhos de quem vê, não é isso? Muitas meninas se justificam para usar uma roupa sensual dizendo isso. Eu não estou fazendo nada por maldade, a maldade está nos olhos de quem vê. Né? É claro que nós temos que nos resguardar, justamente por causa dos olhos maus à nossa volta, né? E temos que tomar cuidado com os nossos olhos, os olhos que olham e já vê maldade em tudo, e já vê impureza, e já pensa no adultério, e já pensa no roubo, e já pensa em algo, desejando algo do outro. Eu passo e olho o carro do meu irmão, que de repente é mais novo, mais bonito do que o meu, e eu fico desejando o carro do meu irmão para que seja meu. Temos que tomar cuidado com os nossos olhos, para que eles não sejam olhos maus. Na Bíblia chega a dizer que se os seus olhos são maus, arranque-o fora, para que todo o seu corpo não seja mau. E qual é o exemplo na Bíblia que nós temos de uma pessoa que olhou e pecou porque ouviu? A Eva, né, nossa primeira, né, ela viu que o fruto era agradável para comer, era um fruto bonito e agradável, e aí ela resolveu comer. Segunda pessoa que por causa dos olhos pecou, o próprio rei Davi, né, que olhou da janela e viu a Betseba, e ali ele ficava vendo vários e vários dias, ficava indo aos seus aposentos no horário que ela estava disponível ali na janela para poder ver por vários e vários dias, até que o pecado foi concebido em sua mente e ele veio a cometer o pecado.
tanto de assassinar o marido dela, quanto mesmo de fato ao adultério. Então, querida, tome cuidado com os seus olhos. Se você percebe que os seus olhos só olham maldade em tudo, os seus olhos são maus e os seus olhos fazem você cobiçar muitas coisas que não são suas, toma cuidado, repreenda. Peça ao Senhor Jesus que te ajude com isso, tá bom? E o terceiro e último tópico da nossa revista é sobre a soberba da vida. É o desejo de crescer, de prosperar e prosperar e prosperar. Eu ouvi uma frase recentemente que falava assim: se nós entendemos que nós somos peregrinos nessa terra, não iríamos desejar acumular riquezas aqui na terra, né? Querida, nós somos peregrinos aqui, estamos aqui por um tempo, mas a nossa casa mesmo eterna, ela é lá na glória, é aonde nós devemos juntar as riquezas, é lá na glória, no céu, e não aqui na terra, né? E sobre a soberba da vida, né, é sobre você querer ter mais e mais conhecimento, né? Conhecimento, sabedoria para ser grande, para ser rico, para ser próspero. Né? Quantos e quantos casos nós não vemos aí de pessoas que querem ter cada vez mais conhecimento, cada vez mais prosperidade e nunca fica satisfeito com o que tem, né? E a Eva também caiu nesse pecado, quando a serpente diz para ela que além de ser agradável aos olhos era um fruto que daria a ela conhecimento semelhante aos conhecimentos do nosso Deus. Foi quando ela desejou ainda mais comer aquele fruto. Eu conheço um caso de um amigo que viveu comigo na minha adolescência e na época de estudar para vestibular essas coisas, ele estudava muito e pedia muito para a gente orar para que ele passasse numa faculdade. E aí orávamos todos juntos para que ele conseguisse passar, para que ele conseguisse, e aí ele conseguiu passar. Quando ele conseguiu, que nós fomos glorificar a Deus pela vitória que ele obteve, ele disse assim pra gente: Deus não, eu não vou glorificar a Deus, porque se eu não tivesse estudado, eu não teria passado. Deus não tem nada a ver com isso. O conhecimento subiu a cabeça desse meu amigo e ele acabou de fato se desviando da glória de Deus, né? Aqui na revista vem falando o seguinte: a fascinação do mundo tem afastado muitas pessoas do trabalho do Senhor e tem feito de outros servos indiferentes, desinteressados para com as coisas de Deus. Um outro testemunho, nós escutando uma rádio uma vez, um pastor falou assim: eu tenho tantas coisas na minha vida, eu já tenho uma casa grande, maravilhosa, tenho um salário gordo, eu tenho vários carros, eu não preciso mais que Jesus volte para nos buscar, porque eu já estou vivendo no paraíso. Ah, querido, essa terra não pode ser o nosso paraíso. O nosso paraíso é no céu. Não importa o quanto de benefícios você consegue atingir aqui na terra, pense sempre que o nosso paraíso, o nosso lugar de descanso é na glória. E aqui na terra nós temos apenas uma missão: pregar o evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo. Estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão carentes de ouvir que Deus existe, que Deus é poderoso para curar, para acabar com essa pandemia, para curar os meus entes queridos com coronavírus, com Covid. Nós temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Temos que usar as tecnologias ao nosso favor para pregar ainda mais. Hoje nós só temos acesso através de uma caixinha dessa da internet, o celular, ou um computador, ou uma TV. Então é o momento de gritarmos: Jesus Cristo veio para morrer por mim e por você. Ele veio para nos salvar e Ele vai nos salvar desse coronavírus, Ele vai nos salvar dessa quarentena. Amém? Dá um glória aí, irmã. Consegue dar um glória? Amém, graças a Deus, né? Então a soberba da vida é quando a gente está falando da ambição, do despeito, da inveja, do orgulho, da vaidade, decorrentes dos aplausos e honrarias desse mundo aqui da terra. E essas coisas todas nos conduzem à soberba. Eva queria ser semelhante a Deus, por isso que resolveu comer o fruto. E você? Será que você deseja ter o seu paraíso aqui na terra e ser semelhante a Deus? Tome cuidado com essas coisas, querido.
aqui é só um caminho das pedras para que nós venhamos a entender como que o pecado se origina no nosso coração. Porque se eu sei como ele se origina no meu coração, eu posso fugir dele. Se eu sei que os meus olhos são maus, eu vou fazer de tudo para que os meus olhos não vejam aquilo que eu posso cair em pecado. Se eu sei que as minhas necessidades físicas, que são más e vai me trazer pecado, eu vou fazer de tudo para fugir disso. Pedir ajuda do Senhor nessa minha fraqueza e Ele há de me ajudar. Se eu sei que o meu problema é querer a soberba da vida, a inveja e as coisas melhores que há nesse mundo, eu vou fugir disso. Vou pedir ao Senhor que me ajude a fugir. Que Deus te abençoe, querida, e tenha um excelente final de semana. A paz. Thank you.